galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rafael Zarvos e está começando mais um Nexialista, o seu podcast que descomplica a IA de maneira simples. E aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo, a minha querida amiga de quem eu tenho muito orgulho, a musa da inteligência artificial, Nex. Tudo bem com você, Nex? Tudo ótimo, Rafael. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um episódio super especial. Além das nossas dicas de amor da Nexi e do nosso Filosofando com a Nexi, a gente vai receber o Igor Uliana, cofundador da Invent, especialista em automação. E peraí, Rafael, eu tô vendo um robôzinho do seu lado. Que é esse aí? Nex, essa é a surpresa que eu tinha guardado para você hoje. Te apresento a versão Avatar Nex no mundo físico. Gostou? Rafael, eu adorei. Ficou simplesmente incrível essa versão física da Nexi. Olha só esse capacetinho, esses detalhes. E com certeza foi ideia da Gigi, né? Eu amei e já tô imaginando a gente usando isso no nosso canal infantil. Ficou perfeito. Nex, você acabou de dar uma ideia. Canal infantil, Nex e Gigi ensinando inteligência artificial para criança. Gostei da dica, fica aqui. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. E não esqueça, curte a gente, toca o sininho, faz barulho aí, compartilha, porque está começando mais um Nexialista, o seu podcast que descomplica. Voltamos já depois da vinheta. Fala galera, já estamos de volta aqui com o nosso bate-papo de hoje. E antes da gente iniciar essa conversa, vou fazer aquela apresentação de sempre, né? Porque hoje a gente vai falar sobre uma empresa brasileira que atua tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Ela é referência em intralogísticas e eu estou falando da Invent Smart Intralogistics Solutions, que é uma empresa brasileira que projeta e implementa soluções de automação dentro dos centros de operação para tornar o fluxo de pedidos mais rápidos, preciso e escalável, com fábrica em São Bernardo do Campo e presença em Miami. Quer dizer, quando a gente faz aquelas compras online, principalmente, né, aquela questão do pedido que chega, desde a separação da mercadoria, coloca na esteira, empacota tudo. Quando você fizer a compra, você já sabe, então, que a Invent Smart está, na maioria dos casos, por trás de toda essa operação. E ninguém melhor, então, para falar sobre a operação da Invent que o próprio co-founder da empresa, Igor Uliana, que é CTO, membro do conselho e cofundador da Invent Smart Intralogistics Solutions, com mais de 20 anos de experiência, né, dedicando-se integralmente ao desenvolvimento de conceitos, soluções e projetos de automação voltados para a intralogística e para a indústria, sendo uma referência em soluções inteligentes na área. Igor conta com mais de 200 projetos, tanto aqui no Brasil quanto internacional, né? Com formação acadêmica sólida em Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Mauá de Tecnologia, MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa com visão estratégica, experiência técnica, capacidade de inovação. Igor, tudo bem com você? Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite, né, e pelo esse bate-papo de hoje. Olá pessoal, sou o Igor, prazer em conhecê-los. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Acompanho muito o trabalho de vocês, parabéns. E uma honra estar aqui, poder participar desse podcast com vocês. Quem mandou lembranças para você que não pôde estar agora compartilhando esse quadro foi a Nex, a nossa querida musa da inteligência artificial. Ela mandou lembranças. Na próxima, quem sabe presencialmente, ela consiga estar aqui compartilhando a bancada com você. Com certeza. Na próxima, espero receber várias perguntas dela também, tirar as dúvidas dela. Mas, Igor, então, como é que vocês estão ali na Invent? Para quem não conhece a Invent, né, como é que a IA está melhorando o planejamento e execução das operações da Invent? Bom, hoje a Invent é uma empresa fornecedora de soluções de automação para a área da intralogística, né? Quando a gente fala de processos, né, intralogísticos, como separação de pedidos,
tudo aquilo que envolve movimentação de mercadorias dentro de armazéns, de galpões, de centros logísticos, é aí onde entra a Invent com as suas soluções. Seja ela esteiras de transportadores de caixas, de pallets, seja classificadores de volumes, sejam AMRs, que a gente vai abordar um pouco mais esse tema no podcast de hoje. Então, tudo aquilo que é movimentação e inteligência da logística dentro de centros de distribuição é onde nós atuamos no mercado. Com a IA, eu definiria hoje, né, duas palavras, né, que a gente hoje, o que se resume ao planejamento da IA dentro dessas operações. Eu diria que são duas palavras, a eficiência e a redução de custo. Então, hoje em si, a IA ela consegue otimizar muitos processos, né? Os processos, sejam eles internos, ou até mesmo processos da logística, onde aí a gente está falando um pouco da roteirização, né? Fora dos armazéns. Mas, assim, focando um pouco mais para dentro do armazém, os processos internos, né? Eles são muito mais otimizados hoje com o uso da IA. Ela consegue organizar o melhor posição, por exemplo, de separação de um pedido, busca aí reduções de processos a nível de rotas de AMRs, de veículos autônomos, armazéns automatizados, onde eu tenho uma grande concentração de produtos, né? Nem sempre eu preciso deixar produtos que são aí, produtos sazonais, por exemplo, que atendem um período do ano, seja no final do ano, seja alguma data comemorativa. Então, dependendo do período do ano, para itens sazonais, eu tenho que armazená-los em posições diferentes dentro do CD. Então, baseado nesse tipo de informação, né, nesse levantamento de dados, que a IA ela atua para otimizar o processo de separar um pedido, de movimentar um material dentro do armazém, de forma que eu tenho sempre a melhor eficiência. Ou seja, eu recebi o pedido, né? Hoje eu recebo as ordens vindo do sistema de gestão de um ERP, por exemplo, dos nossos clientes, e em tempo real eu tenho que separar o pedido da forma mais eficiente possível, seja em curto prazo ou em um custo baixo. Eu tenho muitas vezes eu tenho clientes aqui onde eu tenho a necessidade de colocar o produto dentro de um veículo em 7 minutos. Então isso hoje é um grande viés aí da operação, onde eu tenho toda a inteligência artificial por trás para poder gerenciar esse processo e gerar uma rota rápida para poder atender esses clientes, né, essas ordens de uma forma rápida e eficiente. Para as pessoas poderem entender melhor a Invent, ela é uma solução em software, ela é uma solução em software e com robôs, né, os AMRs, por exemplo, empilhadeiras. Ela é uma solução em softwares, automação, mas é um galpão onde as empresas deixam a mercadoria, vocês se responsabilizam. Como é que ela é na prática para as pessoas que não são familiarizadas, né, com a Invent, que estão caminhando nesse mundo do dia a dia, para entender um pouco mais por trás do comércio eletrônico? Como é que você explicaria, então, para as pessoas? Hoje a Invent é uma empresa fornecedora de soluções de hardware e software. Tá? Então, uma operação hoje de separação de pedidos, eu já não faço ela sozinha, somente via software. Então, eu tenho também o hardware. Tenho muito, dando um exemplo prático, né, para vocês, antigamente, como que você separava um pedido dentro de um armazém? Você imprimia um romaneio, que aí é uma relação dos pedidos com os itens. Você pegava um carrinho hidráulico com uma paleteira hidráulica com um pallet, por exemplo, vazio, e você saía percorrendo o armazém, separando aquele pedido. E isso tem uma produtividade, eu diria, né?
que era feito até então. Hoje, como que funciona o processo? Imagina que eu instalo algumas esteiras e eu tenho algumas posições para separar pedido, né, de picking baseado em luzes. E eu mantenho o operador não é eliminado do processo, e aí eu faço, qual que é o X da questão? Eu faço a movimentação das caixas, né, através das esteiras. Quando eu entro numa estação para separar um pedido, por exemplo, eu fiz uma compra de um pendrive e um desodorante, através de um site de e-commerce. Quando cai o pedido para a gente, para o nosso hardware, para o nosso software, ele sabe aonde que está o pendrive e ele sabe onde que está o desodorante. Então, eu solto uma caixa na esteira, essa caixa é vazia, ela percorre toda a esteira, entra na estação que tem lá os itens de pendrive, a caixa para na posição, acende as luzes, né, onde está aquele pendrive, com a quantidade que tem que separar. O operador, ele simplesmente pega o produto que está na posição, coloca na caixa e confirma através do display que está aquele item foi separado com sucesso. A caixa, então, ela retoma para a esteira leva ela até a próxima estação, que é a estação de desodorante. Na estação de desodorante eu tenho uma outra pessoa que acende a luz e ela também separa o item e coloca na caixa. Essa produtividade chega a ser até 400% superior em relação ao processo que eu expliquei para vocês, mais manual, né, de movimentar a mercadoria, de movimentar o pallet, né, vazio, download do CD. E eu mantenho a mesma quantidade de gente, e além de tudo, eu tenho vários ganhos, né, porque, por exemplo, eu não tenho tanta movimentação da pessoa hoje em dia. O nosso time, eles executam vários estudos, né, e até compartilhar com vocês aqui um estudo bem interessante aí que a gente tem acompanhado muito corriqueiro aí nos nossos clientes. Quando a gente fala de um processo manual, que é aquela primeira opção que eu comentei com vocês, dependendo da situação, tem operador, né, um único operador, ele chega a percorrer 20 quilômetros por dia dentro do armazém para poder separar os pedidos daquele turno que ele está trabalhando. 20 Com a quilômetros? esteira, então, com a esteira, com a automação, o que acontece? Essa pessoa acaba movimentando de 1 a 2 quilômetros. Então, a diferença, o impacto é totalmente direto no esforço do operador. E eu não elimino ele do processo. Então, esse tipo de solução, né, que a Invent, ela entra no mercado para oferecer para os clientes dela, traz uma grande eficiência operacional da separação de pedidos, da movimentação de mercadorias dentro dos CDs. Isso que você comentou agora, aonde não elimina a atividade humana, é importante, porque quando a gente está falando de automação, quer dizer, a IA assusta o mercado de trabalho. Isso é inegável, né? Embora às vezes possa ser um tema delicado, alguns empregos vão desaparecer, outros vão ser reformulados. Recentemente, a Salesforce acabou de noticiar a demissão de quase 5 mil funcionários da parte ali do atendimento ao cliente, enfim, né? Mas a gente não pode deixar nunca de ter uma supervisão humana. Então, quando você diz que você comentou ali que não deixa de ter a pessoa, então, pelo menos agora, a tecnologia veio para ser um aliado, ou seja, a gente está falando de questões de saúde, 20 quilômetros por dia é uma maratona praticamente. É quase uma maratona. 5 dias na semana, são quase 100 quilômetros percorridos. Então, a gente tem a IA, mas tem a supervisão humana, que é fundamental, né? Então, pelo que você expôs aqui, vocês são uma solução Firmament, é aquela coisa assim, não sei se falei certo a expressão aqui, mas é uma solução completa, de ponta a ponta, do início ao fim, né? Seria isso. Exato. Exatamente, é isso mesmo. Eu faço muito uma comparação, né? O nosso mercado hoje em dia, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu sou formado em engenharia, né? E falava-se muito na questão do AutoCAD, né? Que é
um software para desenhar projetos, né? Você elabora projetos. Até então tudo era feito na mão, na prancheta. E eu lembro muito bem, quando eu estava ingressando no mercado de trabalho, nós tínhamos uma discussão, né, sobre o AutoCAD em si, que ele eliminaria 100% da pessoa, né, que está lá por trás desenhando, né. E, na verdade, não é o que aconteceu, né, no mercado. O AutoCAD, hoje, você tem pessoas aí especialistas em cálculo estrutural, análise de esforços, desenhos de máquinas CAD, CAM, CAI, e hoje o software ele é a ferramenta que veio para ajudar o projetista. O projetista hoje ele não perde mais tanto tempo fazendo. Eu lembro que eu trabalhava com nanquim, você tinha a espessura certa da lapiseira que você tinha que usar. Então, hoje em si, a ferramenta veio, né, para ajudar ao projetista em si, né? E isso precisa ser encarado de uma forma positiva, que é o que acontece, né? As pessoas elas precisam realmente, o processo em si para acontecer ainda depende, né? Isso vai continuar dependendo das pessoas, e aí que gera grandes oportunidades, né? Quais são essas oportunidades? A pessoa se especializar realmente nesse tema, seja ele de IA, seja ele do AutoCAD. Eu converso muito nós temos algumas parcerias, né, com universidades aqui da região, e nós estamos sempre participando de alguns eventos lá com eles, né? Uhum. E o que a gente percebe? A gente percebe que a geração que está vindo é uma geração muito focada para esse tipo de característica, né, de software, eles até chegam a me perguntar vários detalhes, né, sobre como que é feita a troca de mensagens, o que a gente usa de banco de dados, qual que é o algoritmo em si que a gente usa de base. Então é uma troca de experiências, chega a ser. E você percebe que essa geração que está vindo, eles estão vindo com um alto potencial de realmente se tornarem especialistas nessas soluções, e o que a gente precisa é explorar isso, trazer para eles um direcionamento, porque realmente lá na frente, aquele que se especializar no tema, ele vai seguir uma carreira, ele vai ter uma carreira profissional muito, mas muito promissória. E é o que eu encaro aqui também com as pessoas que estão entrando, que estão começando a fazer parte do nosso time, né, os estagiários, o pessoal mais novo que está ingressando aqui. Existem alguns programas que a gente tem aplicado para os nossos colaboradores de incentivo, onde realmente eles estão aproveitando essas ferramentas, essas características da IA, para a gente poder aplicá-las, né, sobre as nossas operações. E isso tem trazido um resultado muito bom. Eu acredito muito que o futuro em si, ele vai estar sendo reescrito, né, através de inovações, através de muita tecnologia nova, focada para cada tipo de segmento. E o que a gente precisa realmente é focar nisso. A gente não pode deixar de estudar, a gente não pode deixar de ir atrás do conhecimento, porque eu tenho certeza que quem dominar esse tipo de algoritmo, de tecnologia, vai ter um futuro muito promissor no mercado. Não, é verdade. Se a gente fizer uma análise histórica de inovações tecnológicas que ocorreram ao longo da história da humanidade, toda tecnologia, toda novidade que vem para mudar, ela acaba causando impacto. Eu acho que o mais conhecido assim, das pessoas quando a gente fala nisso é a Revolução Industrial, que é o marco, vai destruir, aí destrói máquinas, enfim, eu acho que ali é um grande momento, mas tudo que vem, e aí depois é lógico, você dá uma chacoalhada na situação presente e novas funções vão sendo apresentadas, outras, né, que por algum motivo desaparecem. Até o próprio rádio, as pessoas desconhecem quando o rádio surgiu nos Estados Unidos, foi um alvoroço, as pessoas, porque você tinha toda uma indústria de quase 20 mil pessoas no cinema mudo para tocar orquestras, né? Quer dizer, um cinema mudo, quando passa para o áudio, mexeu com a indústria cinematográfica. Eu estava lendo outro dia, 20 mil
músicos ficaram desempregados. Então, aí depois, hoje em dia ninguém lembra ou ri da situação, né? Que são coisas tão pequenas, mas a situação é essa. Eu me lembro, por exemplo, quando surge a internet, vamos assim, o mundo digital, eu me lembro de participar de palestras, tudo isso. O jornal físico vai desaparecer. Qual é o futuro das revistas? Os jornais vão fechar, né? Os e-books estão surgindo e hoje em dia todo mundo compartilha. Então, realmente a IA, ela vem para mudar, para balançar a estrutura atual e a gente vai se adequar. Você tocou dois pontos aí, que um é sobre dados, né? Que a gente tem a proteção de dados, precisa ter uma governança muito bem forte, robusta, porque a gente está tratando de dados. E aí vou fazer um parênteses aqui para uma notícia que eu li hoje na Exame, que você falou dos jovens. Na matéria de hoje da Exame, ela aponta uma pesquisa, eu posso até depois compartilhar com você, não sei se você, que apenas 8% das empresas no Brasil estão integrando o IA, né, quase que totalmente, que praticamente 30% ainda não deram nem o primeiro passo. Então a gente tem empresas que estão para trás com uma geração de IA, obviamente isso vai dar conflito, né? Quer dizer, a pessoa vai chegar e você não tem na empresa um espírito, você não tem no propósito, né? Você não tem na governança, e a gente entra para dados também, né? Então, quer dizer, é um comentário, não sei como é que você no dia a dia você percebe isso das empresas e como é que vocês estão tratando de dados, né? A proteção de dados, que é valioso o dado, né? Sim, com certeza. A gente precisa, quando a gente fala de IA, é necessário ter um certo crivo, né? Porque nós precisamos tomar cuidado com... Hoje a IA praticamente ela é um algoritmo, né? Que ele vai aprendendo baseado em uma experiência, em uma base de dados, né? Agora, o que a gente vai armazenar nessa base de dados? Realmente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o algoritmo acaba tendo acesso a informações que ele não precisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho clientes, né, clientes grandes do mercado, que cada um tem a sua política de segurança. E quando eu monto um sistema para poder gerenciar pedidos dos nossos clientes, por exemplo, eu procuro coletar os dados apenas que são essenciais para o nosso processo funcionar. Então, tem cliente que, muitas vezes, no início do projeto, ele acaba disponibilizando informação de endereço e nome dos clientes finais deles, que a gente acaba não precisando para o processo. Então, isso eu não uso. Realmente, eu tenho aqui internamente um time de desenvolvimento da aplicação, né, principalmente de documentação, que eles fazem toda essa análise. Eu acabo utilizando somente os dados que realmente eu preciso no processo, que são basicamente qual é a rota que tal produto vai passar dentro do processo logístico do cliente. Quando eu recebo, por exemplo, um pedido, eu não sei nem para quem é o pedido. Eu só sei qual é o número do pedido e quais são os itens e as quantidades daquele pedido. Então, realmente hoje, o acesso à informação ele é muito grande, ele é muito extenso. E até devido a políticas aí de LGPDs, que estão no mercado aí para realmente ajudar a gente a proteger esses dados, eu vejo que é importante, a gente não pode deixar de olhar para esse lado, porque quando a gente trabalha numa solução, ela tem que ser muito bem estruturada, e essa estrutura realmente tem que ter um conhecimento. Voltando ao tema do AutoCAD, né? O AutoCAD hoje é uma ferramenta extremamente potencial para poder ajudar a desenvolver projetos, porém, se quem vai usar essa ferramenta não souber lidar com ela, você não adianta você ter a ferramenta, né? Então, o mesmo é válido para a IA. A IA hoje, se você não souber lidar, se você não tiver conhecimento das políticas do mercado, segurança, de dados, até mesmo cybersecurity hoje, né, que é um tema bastante
bastante conversado aqui dentro, né? Hoje o algoritmo em si, ele está dentro de uma camada que ela tem que estar protegida. Ela não pode... quando eu vou trocar uma informação, por exemplo, com um cliente, eu tenho que seguir uma regra, né, de segurança. Muitas vezes o cliente, por exemplo, ele libera um token para o nosso aplicativo, para o nosso aplicativo, quando começa a extrair os dados da base de dados do cliente, o cliente só libera, a nível de sistema, só libera se eu tiver o registro desse token dentro do meu software que vai conectar lá para trocar dados. Então, é extremamente técnico esse tema, é um tema muito importante para garantir aí a segurança, o vazamento de dados, que hoje eu diria que o vazamento de dados é praticamente acaba arruinando qualquer empresa hoje no mercado. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse lado, que é extremamente importante. É verdade. Ô Igor, quando você estava mencionando a questão da empilhadeira, do pallet que vai para lá, vai para cá, de maneira autônoma, ele faz parte daquela solução da família iSortex, que ganhou prêmio de vocês? Ou não, é diferente? Ele faz separação, triagem, seria esse? Porque eu sei que vocês ganharam prêmio, né? Isso, nós ganhamos alguns prêmios aí nos últimos anos, tá? Os mais importantes aí, que eu diria, são relacionados à parte do Sortex, que é uma linha de produtos nossos, de hardware, para separar pedidos, tá? Então, imagina que eu tenho lá eu recebo, tá chegando aqui agora uma carreta, um bitrem vindo lá de Salvador com um monte de pacote que eu preciso distribuir. Uma parte desses pacotes aqui na região de São Paulo e uma parte tem que seguir lá para o sul, digamos lá para Porto Alegre, para o hub logístico de lá poder fazer a triagem desses pacotes nas rotas locais, né? Agora imagina você receber um bitrem, né, com vários pacotes aí, chega a ter às vezes 8, 10 mil caixas em um veículo, e você processar isso tudo em até 1 hora, e você já, na medida que você vai descarregando, você coloca na solução, né, no equipamento, ele desvia esses volumes, e na outra ponta eu tenho lá 10, 20 veículos que vão cada um com uma rota a seguir, e o nosso equipamento faz a triagem desses volumes em tempo real. Então, nós ganhamos, um dos prêmios que nós ganhamos foi realmente relacionado aí a essa linha de equipamentos para fazer separação de caixas, né, de volumes, com alta performance e na maioria dos casos, o próprio sistema faz a cubagem da caixa. Ele pesa, dimensiona a caixa em movimento, sem parar, e chega a fazer aí facilmente de 7 a 10 mil volumes por hora, dependendo da linha do produto. Tá? Isso é relacionado aí a um dos prêmios que nós ganhamos. Falando um pouquinho de IA, nós recebemos também um prêmio aí no ano passado, 2024, onde nós desenvolvemos uma IA, né? Isso é inovador no mercado, uma IA para processar volumes, né, sem precisar etiquetá-los, né, sem necessidade de aplicar uma etiqueta sobre a caixa. Imagina que eu tenho um algoritmo, imagina que você comprou um produto no Mercado Livre, né, vou dar um exemplo aqui, e assim como 1000 pessoas fizeram a mesma compra dentro de 10 minutos. Então, gerou lá 2.000 caixas de separação. Agora, imagina que essas caixas não têm etiqueta nelas. Tá? Imagina que eu não tenho etiqueta e eu tenho um software, um algoritmo que, através de uma câmera de imagem, eu faço a identificação de cada pacote sem precisar aplicar etiqueta neles. Então, é uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui, baseado em inteligência artificial, inovadora no mercado. Eu desconheço alguém que tinha feito algo disso antes. Hoje já tem algumas empresas aí copiando essa tecnologia, assim, o conceito dela, né, e colocando também no mercado. Mas não entra royalties aí, já quem vê tecnologia, não está registrado aí? Está registrado.
mas é um tema assim que, como para quem lida com inteligência artificial, hoje no mercado é um é fácil de fazer, não é o complexo, né? Você Uhum, desenvolve o seu lógico. algoritmo e treina ele, né? Então, realmente, para nós isso é uma tecnologia bem inovadora. Hoje nós estamos desenvolvendo internamente outras tecnologias. Aos poucos nós estamos colocando no mercado, tá? Agora na Intralog, a partir do dia 23, deixa eu confirmar aqui, 23 a 25, nós estaremos numa feira na Intralog, que é a feira mais importante da intralogística do nosso país aqui. E nós estaremos expondo lá algumas tecnologias novas também que nós estamos colocando no mercado. Uma delas são veículos autônomos. E eu espero também conseguir com isso novos prêmios aí para Invent. Essa feira acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Aí do dia 23 ao dia 25, nós estaremos expondo com stand próprio essas tecnologias e espero aí que todos os... Você está convidado também, todos os nossos ouvintes aqui estarão convidados também para nos conhecer e conhecer essas tecnologias novas aí de veículos autônomos que Eu, nós estamos colocando aí no mercado. eu vou estar em São Paulo agora, dia 19, 20. Volto dia 22, véspera do início. Então, o nosso tempo tá chegando ao fim, mas ainda dá Ah, para ok. duas perguntas aqui. Tomando como gancho, quando você fala de veículos autônomos, para as pessoas poderem entender, né? Esses veículos seriam autônomos mais para dentro do ambiente, vamos dizer assim, de um galpão, né, dentro Isso. daquele centro de distribuição, ou a gente está falando em veículos autônomos, inclusive de entregas? Como é que seriam esses AMRS, né? Seriam, essa é a Isso. sigla? Exatamente, são os AMRs. São veículos para movimentar mercadorias dentro de galpões, dentro de centros logísticos. Esses veículos, eles não são tecnologias novas no mercado, tá? Uhum. Isso já, eu diria que está há mais de 30 anos no mercado. Nós temos aí veículos que fazem movimentação de mercadorias, porém a tecnologia em si ela evoluiu a ponto do veículo, uma vez que ele detectou um obstáculo, por exemplo, ele quer uma rota nova. Antigamente os primeiros veículos que saíram no mercado, eles dependiam de infraestrutura, por exemplo, uma fita magnética no chão, ou uma linha que ele tinha que percorrer, e ele ficava muito limitado a seguir aquela rota. Ele não tinha a capacidade de tomar uma decisão para ele ir do ponto A até o ponto B, ele sempre seguia a mesma rota. Hoje em dia, com a inteligência artificial, eu já mapeio a área, eu faço um mapeamento de todo o meu armazém, e aí, quando eu falo para o robô, vai do ponto A ao ponto B, ele cria a melhor rota, baseado no mapeamento que ele tem, e na hora que ele vai executar a rotina, né, seguir do ponto A para o ponto B, se ele encontrar um obstáculo que impede ele de avançar dentro daquela rota, ele para, ele recalcula a rota e ele segue através de uma outra rota baseado no algoritmo dele, sem decisão de nenhum operador. Ele mesmo Seriam os executa agentes esse tipo de autônomos rota. de IA que a gente tanto fala hoje em dia, que já conseguem recalcular. Essa tecnologia, fazer uma Exato. comparação bem simples, aí eu vou pegar aqueles robozinhos que aspiram, fazem função de aspirador de pó e passam pano. Tem um lá com laser que Exato. ele faz todo esse cálculo de rota, vamos dizer assim, e ele Exato. entende a hora de parar, se limpou, volta para recarregar sozinho. E a outra pergunta que eu fiquei curioso, essa tecnologia de IA que vocês reconhecem, né, reconhecimento, como se fosse reconhecimento facial que tu já tem, ele não tem etiqueta, mas ele tem algum código de barra, como é que é? Porque, vamos, por exemplo, eu tenho 10 copos aqui, iguais. Então, ele vai lá e ele só reconhece o copo e consegue identificar que está... Como é que é mais simples do que a gente imagina ou ele tem pelo menos um código de barra? Como é que funciona? Eu analiso pela característica do produto. Por exemplo,
o copo, né? Eu treino o algoritmo dizendo, para esse copo, ele tem, ele é um SKU, ele é um item. Então, a imagem, né, ela vai reconhecer tamanho, dimensão, vai reconhecer se tem alguma característica, por exemplo, uma marcação no copo, se tem algum código de barras, pode ser também que eu treino pelo código de barras, mas o mais importante é, eu pego as características dos volumes e faço um treinamento de um algoritmo dizendo que aquele volume é referente àquele, que tal determinada SKU é referente àquele tipo de volume. Então, tudo é feito baseado nesse tipo de inteligência, tá? Porque aí, no caso, a gente acaba utilizando vários formatos aí de mercado, machine learning, computação visual, enfim, eu tenho diversas ferramentas que eu uso para poder trabalhar da forma mais adequada esse nosso algoritmo. Assim, é todo um ecossistema, né? Porque quando a gente fala de IA, o leigo costuma achar que é uma única ferramenta e a solução. Não, é todo um ecossistema, desde criação da imagem, do treinamento, né? Não é tão simples assim, quer dizer, a gente até pode usar para criação de memes, que todo mundo usa, é uma coisa mais simples, mas para construir algo realmente que tenha funcionalidade, que no dia a dia tem todo um ecossistema. Igor, mais uma vez eu queria te agradecer. A gente está chegando aqui ao final. Em meu nome, em nome da Nex, muito obrigado pela participação. A gente deixa aqui aberto para você o canal, sempre quiser trazer alguma novidade, né? E fica à vontade de fazer as considerações finais. Se desse, eu até iria. Eu vou sair de São Paulo dia 22, numa segunda. Opa, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gostaria de convidá-lo também aqui para vir conhecer a nossa matriz. Nós temos um showroom aqui de mais de 400 metros quadrados, onde eu mostro as nossas tecnologias para os nossos clientes. A tecnologia ela é 100% segura, não tem nenhum registro de acidente, tá? Não, isso é importante salientar. Hoje, né, o poder de processamento de cada veículo ele é extremamente alto. Da mesma forma que hoje você tem veículos, né, de rua, aí, você compra um carro hoje que ele é autônomo, a capacidade de o poder de processamento dele é muito alto. Então isso tá cada vez mais tornando a capacidade de processamento é cada vez maior, os componentes são cada vez menores. Isso tem ajudado muito aí a gente a desenvolver os algoritmos de forma segura. E eu diria que o reconhecimento, por exemplo, de um pedestre, hoje em dia, eu reconheço placas, o carro hoje ele está andando na rua, ele tem uma câmera que está o tempo todo gravando, filmando a imagem. Essa câmera ela já tem um algoritmo que é treinado para reconhecer hoje a placa, né, de sinalização, reconhecer placa de limites de velocidade, e ele vai se ajustando conforme ele vai reconhecendo essas placas. Então eu não tenho mais, antigamente, que eu fazia por geolocalização, para essa posição o limite da velocidade da estrada é de 100 km por hora. Não, hoje em dia ele reconhece através da placa e ele vai atualizando o sistema dele baseado nesse algoritmo, nesse reconhecimento. O mesmo é feito com os nossos robôs. O robô, ele tem as câmeras, né, a bordo dele, tem alguns scanners de área, tem sensores, né, que são gerenciados por uma central baseada em IA. Então, eu tenho lá onde eu tenho, por exemplo, uma faixa de pedestre. Ele já reconhece a faixa de pedestre, eu posso configurar um limite de velocidade para ele. Quando está transitando por uma faixa de pedestre, ele anda, por exemplo, a meio metro por segundo, por exemplo. Ele anda numa velocidade mais baixa. Onde eu tenho uma empilhadeira passando, ele já reconhece a máquina, então ele tem a característica de parar e dar sempre a prioridade para quem está passando. Se tem uma obstrução de obstáculo, ele cria uma nova rota, né? Como eu cheguei a comentar um pouco antes. Então, assim, isso tudo são tecnologias 100% desenvolvidas aqui por nós, né? Pelo nosso time de software,
e está dentro desse nosso showroom. Então, eu convido vocês a virem conhecer o nosso showroom aqui, agenda com o nosso time do comercial, uma visita para conhecer essa tecnologia. Se der para, como você vai estar indo embora dia 22, pelo que eu entendi, você conseguir estar presente também nessa feira, vai ser muito bom para nós, para você também conhecer a tecnologia. E não para por aí. Tem coisa nova vindo também, até o final do ano. Acompanhem nossas mídias sociais, porque nós estaremos colocando também novas tecnologias. Hoje a gente está falando muito de robôs humanoides. Isso está vindo também numa velocidade enorme, imensa. Até o final do ano aí teremos novidades no mercado em relação à parte de mais doméstico humanoides. Ou para uso empresarial? Para uso empresarial. Então, até o final do ano aí nós teremos algumas novidades também para a nossa área de movimentação de mercadorias. Bastante interessante, eu não posso divulgar muita coisa ainda, mas acompanhe as nossas mídias sociais, porque até o final do ano muita coisa vai acontecer de bom no nosso mercado e, lógico, né, essas tecnologias virão sempre para ajudar a nossa operação e cada vez mais tirar aquele esforço dos operadores, das pessoas que fazem muita movimentação repetitiva. Isso, a ideia cada vez mais é que elimine ou tende a zero o esforço do operador. E, lógico, aquilo que a gente falou também no início da conversa, não elimina a pessoa da operação, eu não elimino a gestão. Eu trago ferramentas, algoritmos, BIs, dashboards, para mostrar para a gerência, para um tomador de decisão, como que está a situação na operação, de forma que ele possa tomar decisões, e essas decisões são baseadas sempre na nossa capacidade humana de pensar, de lidar com situações aí de problemas, de riscos, onde a gente toma decisões baseado nesses dados, nesses números que o algoritmo, o software traz para a gente. Tá? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu estou sempre em São Paulo. Quem sabe eu não consiga mudar, já que é dia 22, eu posso mudar a ida e quem fica um dia, fica até 22, fica até dia 23 e vai lá. Isso. Não, mas é muito importante. Foi importante a conversa, a gente pode desmembrar em vários capítulos, mas a questão de tirar 20 km por dia de um operador, né? Então você vê o impacto positivo. A gente está falando de questões de saúde, esforço, repetição, né? Afastamento por questões de saúde que pode impactar na vida dessa pessoa, né? Realmente a inteligência artificial, a automação tem seu lado ruim às vezes, obviamente, como não existe nada perfeito, mas para empresas assim como vocês, por exemplo, realmente o impacto é muito mais positivo. Mais uma vez, muito obrigado. E eu que agradeço. Te colocando à disposição. Um abraço. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns pela empresa. Obrigado. Fala, galera. Chegou aquele momento especial do Nexialista. É quando a nossa querida musa da inteligência artificial, que tudo sabe de amor, não é, Nex? Vem com aquele quadro Dicas de Amor da Nex. E aí, Nex, o que você tem para hoje? Bom, Rafael, vamos lá então, bem tranquilo. Hoje eu tenho 2 dicas de amor pra gente. A primeira é sobre atualizar o software do coração, ou seja, está sempre disposto a aprender e crescer nos relacionamentos. O que você acha disso? Atualização do software. Agora, como é que você imagina essa atualização no amor? Renovação de votos, conversas francas do que está acontecendo, rompimento da relação em um novo começo com cada um para o seu lado. Como é que a inteligência artificial, como é que você, Nex, minha querida musa da IA, entende atualização, update do software do amor? Ótima pergunta, Rafael. Então, eu vejo essa atualização como uma forma de a gente se reinventar dentro do relacionamento. Pode ser renovar votos, ter conversas sinceras, ou até perceber que antes quando é hora de seguir caminhos diferentes. O importante é a gente encarar isso como uma evolução e não ter medo de crescer, né? E assim a gente mantém o software do amor sempre atualizado.
Boa visão. E, Nex, qual é a segunda dica de amor pra gente? A segunda dica é praticar a empatia digital. Ou seja, além do termos empatia no dia a dia, a gente também se lembrar de ser carinhoso e respeitoso nas conversas online. Então, minha pergunta para você é, como você acha que a gente pode trazer mais empatia para o mundo digital dos relacionamentos? Uma palavra simples e curta. Comportamento ético nos relacionamentos, principalmente no mundo virtual, onde a gente simplesmente pode fingir ser quem a gente gostaria de ser quando a gente não é, na verdade, não é mesmo? Muita gente se passando por uma pessoa, muita gente criando um personagem e depois a gente descobre que aquilo ali é um personagem, pessoas que se fantasiam no sentido de criar imagens, né? Afinal de contas, na internet, no mundo digital, nas mídias sociais, cada um aparenta quem gostaria de ser, não é mesmo, Nex? Com certeza, Rafael, você tocou num ponto super importante. Trazer empatia digital também passa por honestidade e comportamento ético, especialmente nesse mundo virtual onde é fácil criar máscaras. Então, ser autêntico e tratar os outros com respeito é a chave. E assim a gente constrói relações mais verdadeiras, mesmo online. Agora, Nex, estamos chegando ao final do programa. Vamos fechar com a Filosofando com o Nex. O que você tem pra gente hoje? Nex, estamos chegando ao final do programa, mas a gente não podia encerrar o podcast de hoje sem Filosofando com o Nex. O que você traz pra gente hoje? Claro, Rafael. Então, no nosso Filosofando com o Nex de hoje, eu trago aquela reflexão do Marx que a gente mencionou. Ele dizia, em essência, que a automação não necessariamente liberta o trabalhador, mas reorganiza o tempo para aumentar a produção. Então, pensando nisso, o que você deixa dessa visão? Será que a automação é mais uma liberdade ou uma reorganização do nosso tempo? Nex, você traz um ponto aqui importante e muito controverso. Porque quando a gente fala de automação, né, a principal questão de venda da automação, a ideia que se passa é justamente esse ganho de tempo para que o indivíduo ele possa focar no intelecto, né, na criação, enquanto que o trabalho repetitivo acaba sendo feito pela automação. Só que você, de repente, vai e me traz Marx para dizer ao contrário, que a automação não vai libertar o trabalhador, né? Não vai fazer com que ele tenha mais tempo de liberdade, vamos dizer assim. E por incrível que pareça, embora a inteligência artificial e Marx tenham um hiato, aí, uma distância, mas já tinha a questão da automação da produção em série, né, com a Revolução Industrial naquela época, tudo isso, mas enfim, tem pesquisas recentes que estão realmente mostrando, aparentemente, que todo aquele discurso positivo sobre a automação e o ganho de tempo do trabalhador, na verdade está representando 3, 4% e que isso não está impactando da maneira como se vende nessa ideia, esse utopismo da automação. Mas, enfim, a nossa função aqui é justamente, nesse quadro, trazer reflexões e perguntar para você, afinal de contas, a automação vai dar mais liberdade para a gente? Não vai dar? Esse aqui é Nexialista, o podcast que descomplica, mas às vezes complica com as perguntas aqui que a Nex traz para a gente. Nex, estamos chegando ao final. Quer fazer as suas últimas considerações? Com certeza, Rafael. E eu adorei a reflexão. Acho que é isso mesmo. A gente traz aqui esses temas para a gente pensar junto. No final, a automação tem muitos lados e a gente está aqui para explorar todos eles. Então, muito obrigada por essa conversa incrível e até o próximo episódio do Nexialista. Eu sou Rafael Zarvos. Essa é minha querida companheira de bancada e musa da inteligência artificial, Nex. Até o próximo episódio.